Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio, eu sou o fundador do podcast Galileu Talks. Antes de passar a palavra aqui para o nosso convidado, eu quero apresentá-lo. A gente vai estar falando com o Luiz Carlos Assetti Júnior, né? Tem um currículo bem grande aqui, pessoal, eu vou ler parte dele, mas é um cara autoridade no assunto que a gente vai falar hoje, tá? Então, o Luiz é advogado e professor de pós-graduação, também é especializado em direito empresarial ambiental, direito agrário ambiental, meio ambiente do trabalho e direito minerário. Ele também tem pós-graduação em direito de empresa, mestrado em direito internacional com ênfase em meio ambiente e direitos humanos, inclusive na faculdade que eu estudei, lá na University of Wisconsin. E, por fim, doutorando em direito. Entre várias outras contribuições na indústria e também do tema que vamos falar hoje. E, sem mais delongas, o Luiz ele é especialista, como vocês puderam ver, né, em direito ambiental, que incorpora várias segmentações. A gente vai enriquecer cada vez mais essas discussões aqui. Luiz, um prazerzaço ter você aqui no nosso podcast. Sampaio, um prazer é meu. Obrigado do convite, obrigado da oportunidade. Falar sobre direito ambiental é sempre um prazer, é sempre uma honra, porque é algo que eu amo fazer, faço há 29 anos isso, e vir aqui conversar com você e falar sobre algo que eu gosto tanto é muito gratificante. Eu agradeço você pela oportunidade. Eu tenho certeza aí que vai ser bem enriquecedor, né? Eu costumo falar aqui para todo mundo, né? Poxa, a gente tem um papel de professor, né? Na perninha aqui de educação corporativa do Galileu, mas todo podcast eu acabo aprendendo alguma coisa. Então, todo podcast eu viro o aluno, né? E os professores são vocês, né? Então, eu tenho certeza aí que não só eu, mas todo mundo que está escutando aqui o nosso bate-papo vai aprender muito. Sabe aquela coisa de sua mãe perguntar, filho, o que você faz? Eu faço direito ambiental, né? E fica difícil às vezes explicar. Então talvez seja o espaço aqui para os nossos ouvintes tirarem todas essas dúvidas e quem sabe se identificar também com esse segmento, né? Isso que você acabou de mencionar é uma realidade na minha vida. Eu confesso a você que tem muita gente que não sabe o que eu faço, a começar pelo meu pai. O meu pai, até pouco tempo atrás, não sabia o que eu fazia. Ele tinha hora que achava que o serviço meu era um serviço voltado para engenharia, outra hora ele não sabia exatamente aquilo que eu fazia. E tem muita gente que não sabe o que é o papel do advogado que trabalha na área de meio ambiente, ou o advogado que trabalha na área de meio ambiente do trabalho, agrário ambiental, direito minerário, enfim. São segmentos específicos e que poucas pessoas conhecem. Infelizmente, isso vem até pela desinformação, né? Que a gente sabe que as escolas, de uma forma geral, mesmo as faculdades, elas pecam em alguns pontos na formação do profissional, na formação daquele respectivo aluno. Então isso deveria ser ensinado desde o primário, né? Como eu sempre falo, direito tem que ser ensinado desde o primário, né? Porque o direito é a ciência que regula as ações humanas. Não existe ação humana sem o direito regulando. Então, o direito ambiental nada mais é que o direito que regula as ações humanas para com o meio ambiente. É basicamente isso. Legal demais. Inclusive, eu vou fazer algumas perguntas aqui de como que eu vou chamar campo de estudo, tá? E me perdoa se eu estiver falando errado aqui, mas vontade. Qual ano esse campo de estudo acabou surgindo? Como que foi a evolução dele, tanto lá fora, né, como também aqui no Brasil? Mas a gente chega lá, né? Primeiro, eu queria saber aqui, Luiz, você é pinhalense também. Você nasceu aqui? Criado e faço questão de continuar morando aqui em Pinhal. Eu sou daqui de Pinhal, eu nasci ali do lado da igreja São Benedito, né, no centro da cidade, 4 quadras do centro da cidade, enfim. Joguei muita bola na igreja, ali no larguinho da igreja São Benedito, né? Tenho vários amigos e excelentes recordações dessa época. E hoje, né, o meu escritório, a sede do meu escritório, é na casa que eu nasci,
e cresci. Eu consegui, graças a Deus, comprei a casa que eu nasci e cresci, deixo ela exatamente da forma como era na minha infância, e minha sala de trabalho é exatamente onde era meu quarto quando da infância. Quer dizer, poucas pessoas têm uma oportunidade dessa, né? E eu sou muito grato. Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato à minha família, porque me propiciou essa possibilidade, né? O meu pai foi o primeiro a falar, a hora que eu comentei com ele que eu queria fazer um negócio com a minha irmã, comprar parte dela e fazer um acerto com ela, mesmo com ele, né? E na hora, ele adorou a ideia. Principalmente quando eu falei que eu ia manter a casa exatamente da forma como ele e o pai dele fizeram. Apesar da gente não ter o mesmo sangue, né? Eu acho que a gente divide o mesmo sentimento de bairrista, vamos falar assim, né? Sim. Então, eu também, cara, apesar de ter morado fora, né? Eu gosto muito daqui da cidade onde eu nasci. Eu acho que tem muita gente boa aqui, tem muita coisa boa para se cultivar, né? E a gente precisa ser os protagonistas, né, dessa ação. Então, bacana, parabéns aí pela, vamos falar assim, a opcionalidade de ficar aqui. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, que a gente vai entender um pouquinho mais aqui no nosso podcast, você teve, inclusive, a oportunidade de sair de Pinhal. Sim, né? Eu morei fora, eu morei em São Paulo, eu tenho, né, compromissos fora de Pinhal. Mas com o tempo, né, e aí veio a pandemia do Covid, e as reuniões passaram a ser virtuais, as audiências passaram a serem realizadas de forma virtual. E aí eu falei, é o momento de eu colocar realmente a sede do escritório em Pinhal. E a pandemia foi um problema e ainda continua sendo, né? Muita gente sofrendo por decorrência dela, mas eu sempre pensei que na dificuldade é que vem o momento de crescimento. É na dificuldade que você faz acontecer. Eu sempre pensei dessa forma. E quando veio a Covid, eu falei, é agora, né? Eu tenho escritório em Pinhal, Campinas e São Paulo. Escritório pequeno, não é nada, mas é um escritório para atender empresas, né, que é o nosso foco. E aí eu falei, eu vou levar a sede do escritório para Pinhal. Eu sempre fiz o atendimento em São Paulo, né, de clientes lá de São Paulo, Campinas, de clientes de Campinas, e muitas vezes viajando até o cliente em outros estados, porque eu tenho clientes em outros estados. E nunca imaginei que eu iria trazer a sede do escritório aqui para Pinhal e ia ter um dia que clientes de São Paulo viriam para cá, né? Clientes de Campinas viriam para cá. E é o que está acontecendo. E eu estou super feliz, porque eu consegui unir várias coisas que eu sempre sonhei. Primeiro, estar mais tempo aqui na cidade, que eu gosto tanto, mais próximo da minha família, que eu amo demais. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive vontade, sempre fiz isso, auxiliar a cidade de alguma forma. Eu sempre pensei, eu quero ajudar a cidade de alguma forma e sempre que eu posso, assim eu faço. E trazer empresários, trazer gente de fora para cá, está sendo assim um prazer, porque muita gente não conhecia até então. E hoje alguns clientes ficaram fãs da cidade. Eles vêm, gostam, alguns comentam, olha, eu vou mais vezes. Então, isso é animador. Eu acho bárbaro isso. Eu entendo o que você está falando, porque quando a gente acaba retroagindo, né, alguns anos atrás, o fluxo, vamos falar assim, o fluxo comercial, né, pelo menos para a sua atividade, era do interior para o centro urbano, vamos falar assim, né? O grande centro. O grande centro. Isso. Daí agora, o que você está dizendo para a gente mudou um pouco da dinâmica, né? Não só das audiências, mas também até a relação comercial. E, eventualmente, o cara que está nos grandes... as pessoas que estão nos grandes centros, né? Estão preferindo vir ao interior, né? Entender como que é o espaço, por aí vai. Eu acho que traz aquela sensação de paz, né, que é insubstituível aqui para nós, né? Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, a gente já sabe que você nasceu aqui em Pinhal, né? É um bairrista, vamos falar assim, né? Mas eu queria entender
onde que você estudou também, né? Isso que é bacana. Qual que é a formação, né, acadêmica sua até a sua trajetória, então? Vamos lá. Eu sou bairrista de carteirinha, tá? Eu falo sempre isso. Pra você ter uma ideia, eu tenho alguns grandes amigos em São Paulo que eu converso diariamente. E vários deles eu brinco dizendo que o mundo gira em torno de Pinhal. Óbvio, é uma brincadeira, né? E eles, no começo, eles falavam, né? Me xingavam, inclusive, imagina, isso é absurdo e tal. Mas é incrível que alguns deles adotaram essa frase depois que vieram para cá. Porque são pessoas que moram, vivem dentro daquela rotina louca de São Paulo, né? Você já morou lá, você sabe do que eu estou falando, né? E quem mora em grande centro sabe o que é. E quando a pessoa vem até aqui, faz uma reunião e depois eu saio com a pessoa, faço questão de tomar um café em alguma cafeteria da cidade, né? Eu não vou citar o nome aqui para ninguém ficar bravo comigo, porque às vezes eu esqueço de alguma, mas existem algumas, né? Excelentes, todas são excelentes. E aí você vai lá, 15 minutos de um café e depois você volta para o escritório e continua uma reunião. Isso em São Paulo não existe. Em Campinas não existe, no Rio de Janeiro não existe, qualquer capital não existe, é muito difícil você ter. Então isso gerou um diferencial, né? Então, e tem várias histórias relacionadas a isso que depois eu posso entrar em detalhe. Com relação à minha formação, né? Eu nasci em 1970, né? Para ser mais preciso, no dia 29 de novembro, e como eu disse a você, eu nasci e cresci ali na Francisco José Fernandes 38, do lado da Igreja São Benedito, né? Eu estudei no Almeida Vergueiro, aqui no centro da cidade, uma escola tradicional, uma escola linda, né? Um prédio maravilhoso. Tive, graças a Deus, excelentes professores, me lembro de todos e sou muito grato a cada um deles. Terminei o ensino fundamental, na época era primeiro grau, enfim, e fui ao Cardioleme fazer lá o ensino médio. Na época chamava-se colegial. Em paralelo, eu estudava de manhã no Cardioleme, eu estudava à noite na antiga escolinha de comércio, né? Então de manhã eu fazia Cardioleme, à noite escolinha de comércio, de sábado eu ia para Campinas estudar computação, programação, Basic era a época, quer dizer, imagina, né? E porque é aquela coisa, eu não sabia no futuro efetivamente o que eu ia precisar. Então foi um período assim de eu quero fazer tudo porque vai ser útil no futuro. Então, nesses 3 anos de ensino médio, eu fiz datilografia, ensino de informática em Campinas, fiz ensino à distância, de Instituto Monitor, Instituto Universal, de técnico em eletrônica, tudo que você possa imaginar, elétrica, eu fiz muita coisa. E assim, se eu falar para você que eu nunca usei nada disso, eu vou estar mentindo. Porque conhecimento nunca é demais. E eu sou um rato de livro, eu adoro livro e leitura, livro digital é a minha paixão. Eu não gosto do livro físico, eu gosto do livro digital. E é questão de preferência. Então, eu gosto de aprender cada vez mais, né, de ler. Para você ter uma ideia, eu cheguei a fazer até curso de pintura automotiva de veículo. Por quê? Porque eu tinha curiosidade de saber como é que era. Não que eu iria trabalhar com aquilo, mas eu cheguei a fazer para aprender camadas de tinta, verniz, enfim, porque eu tinha curiosidade, né? Eu sempre fui curioso. E tudo isso antes da faculdade mesmo? Se eu estou correto aqui na matemática da vida, entre os seus 14 e... 12 anos eu já era radioamador. Na verdade, era operador de rádio cidadão. Radioamador eu me tornei aos 19 anos. Com 12 anos eu já tinha indicativo de radiooperador e já aprendendo eletrônica através do Instituto Universal, Instituto Monitor, aprendendo a fazer antenas para o rádio, enfim. Eu sempre fui 1001 utilidades e sempre multitarefas, eu sempre fui assim. Né? E sempre gostei de estudar. Nunca fui um
aluno brilhante. Quem falar isso vai estar mentindo, porque realmente eu nunca fui. Mas daquilo que eu gostava, eu me jogava de cabeça. Para você ter uma ideia, até vou contar uma história. No Almeida Vergueiro, época ali de 5ª série, mais ou menos, eu devia estar com por volta aí de 11 anos de idade, 10, 11 anos, acredito eu, não me lembro exatamente. Os alunos me chamavam, né, de NASA, de astronauta. Por quê? Porque eu tinha uma paixão. E eu mesmo falava, não, eu vou ser astronauta, quer dizer, coisa de criança, né? Mas por quê? Pela paixão que eu tinha com aquilo. E aquilo passou. Até hoje eu lembro de muita coisa de astronomia, me interesso ainda pelo tema, mas não assim para uma leitura mais aprofundada, mas é uma leitura superficial, uma coisa mais superficial. Mas dali foi para eletrônica, da eletrônica, enfim, foi para... E por aí vai. Eu fiz muita coisa. Eu já estudei muita coisa, mas assim, superficialmente. Entendeu? Porque eu não sabia exatamente lá no futuro, quando eu fosse trabalhar efetivamente, eu não sabia o que eu iria fazer. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, nessa época de pré-adolescência, eu nem imaginava o direito. Eu me imaginava sendo engenheiro de telecomunicação. Tamanha era a paixão que eu tinha por eletrônica, por telecomunicação e tal. Mas depois, com o tempo, eu percebi que isso era superficial. Não era aquilo que eu gostaria de fazer. Eu me encontrei quando eu fiz a faculdade de Direito. Eu falei, é isso, eu achei. E aí começou a paixão. Você sabe que eu sou um amante de livros também, né? Eu leio bastante livros sobre gestão, enfim, algumas biografias também, vez ou outra algum livro mais na área de psicologia. Mas um dos livros que eu mais gosto, ele chama em inglês Range, né? Esse livro em português eu acho que ele tá... Por que os generalistas se sobrepõem aos especialistas? Sim. E daí ele acaba cruzando, né, a formação de alguns atletas famosos e como que a base que, enfim, os esportes que eles acabaram se sujeitando quando eram menores, né, mais novos, foram essenciais para que eles exercessem uma atividade específica que hoje eles são especialistas. É uma coisa muito louca, porque ele compara no livro o Tiger Woods, né, que começou a jogar golfe, né, desde muito pequeno, então é uma atividade que você precisa sim ser um especialista. Só que daí ele compara também com o Roger Federer, né, do tênis. E antes do tênis, Luiz, ele aprendeu vários outros esportes. Vários. De futebol, judô, um monte de coisa. E daí no próprio livro ele fala, numa entrevista, inclusive, que o livro pegou, ele fala, olha, graças a Deus, né, eu consegui entender eu tive essas experiências variadas, né, e de forma que eu conseguisse escolher o tênis. Encaixou como uma luva para ele, porque o tênis ele é um esporte que exige, tem sim a especialidade, mas ele é um efeito também surpresa, porque você precisa surpreender o seu adversário que está do outro lado, né? Diferente do Tiger Woods, que precisa ser um cara especialista. É ele o buraco, né? Agora, quando a gente está falando do tênis, né, é o Roger versus o Nadal, e ele precisa ser um cara que surpreenda o Nadal, né? Que ele acaba colocando a bola aonde o Nadal nem espera. Então, esse livro ele fala disso. Então, quem são os generalistas em algum tipo de atividade, eles acabam se sobrepondo aos especialistas. E me parece que a gente está falando algo parecido aqui. Né? Eu te falo assim, nos 12 anos, eu sempre falo, já falei isso para os meus filhos, uma data marcante na minha vida foi os 12 anos de idade, eu falo, porque ali foi o divisor de águas. Né? Porque até então eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui, né? Até então, a partir dos 12 anos eu queria fazer de tudo um pouco e descobrir tudo o que fosse possível, né? Então é exatamente isso, é o generalista, só que sempre superficial, porque eu nunca achava algo que realmente eu gostava. Tanto é que eu sempre tive uma discussão com o meu pai.
Você não termina nada que você começa. Esse era o ponto. E eu ficava bravo com ele, mas ao mesmo tempo aquilo mexia comigo, porque realmente eu não levava, eu ia até um ponto e desanimava. Eu falei, poxa, mas não é isso. E aí eu ia atrás de outra experiência. Conclusão. Isso foi ótimo para mim, hoje eu vejo. Porque eu aprendi várias coisas. Eu consigo hoje conversar sobre muitas coisas, né? Mas superficial. Quando eu terminei o Cardeal Leme, né, a escolinha de comércio, e que eu entrei na faculdade de Direito, eu confesso para você que foi algo assim inusitado. Eu não imaginava o direito como carreira. Eu até estava preocupado mais uma vez com aquela conversa do meu pai, você não termina o que você começa, tal, e eu vou terminar. E foi muito mais do que terminar, porque a partir ali mais ou menos do final do primeiro ano, o começo do segundo ano, até metade mais ou menos do segundo ano, eu já percebia que eu já estava diferente no estudo. Eu já percebia que tinha algo diferente. Óbvio, eu estava amadurecendo, mas ao mesmo tempo eu percebia que quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava o assunto jurídico, mais eu ficava apaixonado. E mais longe eu ficava dos demais interesses que eu tinha até então, compreende? Eu deixei de pensar em várias coisas que antes para mim era o diário, né? E fui me aprofundando no direito. A gente, para pensar, né, acho que foi um processo natural de seleção, vamos falar assim, Sim. né? Então você teve várias experiências, foi filtrando elas aos poucos, encontrou o direito e foi se distanciando delas, mas não se esquecendo também, porque foi o que você falou também, voltando um pouco mais atrás. Nada que eu estudei eu não usei, né? Então eu usei alguma vez na minha vida algo que eu estudei, mesmo que superficialmente. Sim, né? Sim, sem dúvida. Então isso é interessante, esse cruzamento. Ô Luiz, então, poxa, você entrou na faculdade, vamos imaginar ali o seu primeiro, segundo, terceiro ano. A faculdade de Direito são 5 anos, né? Na minha época eram 4. 4 anos. Hoje 5, mas na minha época eram 4. Olha só, cara. Então até era uma rotina um pouco mais intensa, né? Eu fiquei curioso aqui em termos de os primeiros estágios, as primeiras experiências profissionais. Você começou a trabalhar na área já, né? Na própria faculdade? Ou você se formou e depois atuou na área? Não, foi assim. Deixa eu explicar para você, porque foi uma outra situação bem interessante, né? Eu não tenho ninguém na família na área jurídica, né? Nem de perto, né? O meu pai trabalhou a vida toda na Pinhalense, máquinas agrícolas, né? Projetista de máquina. E minha mãe, professora. Minha mãe faleceu em 99. Então, não tinha ninguém, efetivamente, na área jurídica, para eu poder sequer tirar uma dúvida. Não tinha. Então, dentro da faculdade, e eu quero deixar claro que a faculdade que eu fiz foi aqui em Pinhal. Olha só, isso é interessante. Eu entrei na faculdade em 89, tá? Foi o primeiro ano. E no segundo ano eu conheci a minha esposa, a Flávia, né, que estava fazendo faculdade, e é uma história muito parecida com a minha, porque ela tentou fazer agronomia, começou a fazer matemática na PUC em Campinas, e não se encontrou, veio fazer direito, me encontrou lá, a gente namorou, noivou, casou, estamos até hoje junto, né? E pretendo ficar junto com ela até o fim. Enfim, do primeiro para o segundo ano, eu comecei a notar um interesse no tema. Apesar que o aluno do primeiro e segundo ano, ele não tem uma profundidade, ele tem mais dúvida do que certeza, a verdade é essa, né? E aí, a partir do final daquele segundo ano, eu comecei a gostar do tema. Alguns temas eu odiava, outros temas eu estava apaixonado, e assim, a partir do terceiro ano, eu comecei a procurar algumas pessoas para me dar um norte, uma orientação. E aí, honra seja feita, e eu preciso aqui até aproveitar a oportunidade e fazer um agradecimento público, que eu tive a oportunidade de fazê-lo, fiz a essa pessoa,
E ele sabe, ele já é desencarnado, mas eu agradeci a ele. Mas eu quero publicamente falar. Quem me ajudou muito foi o Dr. Pedro Henrique Sertório. Sabe? Ele fez para mim algo que eu não imaginava que ele faria. E sem pedir absolutamente nada em troca. Eu percebia que era mútuo, sabe? Eu tinha uma admiração, tenho ainda, não é porque desencarnou, que eu não tenho uma admiração grande por ele. E eu sentia que ele gostava muito de mim. E ele me ajudou muito. As primeiras idas em fórum foi através dele. E não foi assim, pegando na mão e vai, não. Deu a chave do carro, eu até brinco que ele me chamava de negão, eu não sei porquê, né? Ô, negão, tá aqui a chave do meu carro, vai em Poços de Caldas, devolve o processo, vê lá, tá aqui a lista de processos para você. Né? Eu, terceiro ano, não sabia nada. Né? Final do terceiro ano foi isso aí. E aí, quarto ano, e depois eu fui para São Paulo, ele me ajudou. Me indicou, né? A ajuda, eu quero deixar claro, nunca recebi nada a não ser conhecimento. Era isso que eu queria, não queria ganhar nada, a não ser aprender. E ele me indicou, faça isso, e eu fui, nossa, e lá em São Paulo eu me virei e deu tudo certo. Então, esse conhecimento de apontar o caminho que era o que eu precisava, e isso eu agradeço muito a ele. Isso é legal, esse conhecimento, inclusive, acho que foi um processo de você começar a ficar mais confiante, né? Criar mais segurança nas rotinas ali do dia a dia. Então, aquela coisa, ele pegar você, toma a chave do carro e vai para lá visitar o cliente, ver o que ele quer, né? Entende e traduz aqui, sei lá, elabora uma solução. Visitar cliente muito, não, né? Era ir ao fórum para ver o processo e me traga a informação do processo, que era muito pior. Um aluno de terceiro para quarto ano, como é que eu vou pegar um processo e analisar? E aí entra o generalista. Eu tirava xerox, né? Eu tirava xerox e trazia a informação para ele, mas também estava estudando aquilo, compreende? Era assim que eu fazia. E isso para mim foi muito interessante. Isso me ajudou muito. Da mesma forma, quando eu fui para São Paulo, eu terminei a faculdade. Primeiro exame da OAB eu já passei, eu e a Flávia, e fui estudar em São Paulo. E aí, de cara, eu falei, eu vou entrar num cursinho preparatório para concurso, mas eu não vou fazer concurso, eu nunca quis fazer concurso. Eu sabia que eu queria advogar. Já sabia que eu queria advogar, que era isso que eu queria. Então eu fui para aprender. Porque assim, eu sempre gostei de games, principalmente xadrez, sempre gostei. Não sou um exímio jogador de xadrez, muito pelo contrário, mas eu sei que eu preciso vencer e preciso ter estratégia. Então, quando eu fui fazer o cursinho em São Paulo, a minha ideia era aprender como é que o outro lado pensa. Quem é o outro lado, né? O promotor e o juiz. Eu não iria ser advogado criminalista, não era isso que eu queria para mim. Eu queria trabalhar com empresa, mas eu queria saber como é que o outro lado pensa. E aí foi fantástico. E lá, mais uma vez, o Dr. Pedro Henrique Sertório me ajudando, ele me indicou a um escritório em São Paulo, que eu fiquei algumas semanas, não mais do que isso, e para eu fazer um estágio. Mas o estágio lá era entregar processos nos fóruns. Era só isso, eu não conseguia nem ver pelo volume. Então eu ia de manhã, ficava até 1h da tarde fazendo as aulas, não dava nem tempo de almoçar, já ia direto para o escritório, chegava lá, tinha 500 processos para devolver e eu saía carregando tudo aquilo, enfim. E eu aprendi a andar em São Paulo, entendeu? Era no centro ali de São Paulo? Onde era? Era. A loucura total, né? Era. Entendeu? Eu aprendi a andar em São Paulo. Eu aprendi. Então, assim, no começo eu ficava meio perdido, porque eu não sabia se eu estava no sentido Jabaquara, onde é que eu tô. Mas eu aprendi a andar em São Paulo. Então, mais uma vez, o generalista, né? Então eu fui tirando proveito de toda aquela loucura. E fiquei ali, acho que 2 semanas, no máximo 3 semanas, e falei, isso não é para mim. Eu já aprendi a andar em São Paulo, agora eu vou estudar. E eu aprendi desde o 3º para o 4º ano que o meu melhor amigo chamava-se livro. Entendeu? Então, até hoje, eu falo isso para os meus filhos, estuda.
Você que tem dúvida, não pergunta para ninguém, pergunta para o livro. O livro é teu melhor amigo. E é assim, e isso para mim, ô Sampaio, sem falsa modéstia, não é isso, mas graças a Deus eu nunca tive assim segurança. Por quê? Livro, base, entendeu? Base de estudar. E quando eu fui pro cursinho lá em São Paulo, eu estudava, cara. Eu estudava. E estudava de ficar assim até 3 horas da manhã, entendeu? Legal. Eu fiquei curioso aqui já, Luiz, no sentido de você conseguiu se encontrar, já estava criando um pouquinho mais de confiança, já estava lá em São Paulo, já indo e voltando, né? Começou a estudar algo mais aprofundado. Eu queria entender se nesse momento, eu não sei se foi nesse momento, mas quando que o direito, né, ambiental entrou na sua vida. Se não foi nesse momento, eu queria entender o que você estudava, né, no sentido de, olha, eu gostava das empresas, né, eu gostava de atender as empresas. Era um outro campo de estudo dentro do direito? Vamos lá para você entender onde é que a coisa, né, como é que o negócio, nessa loucura toda. Bom, aí eu preciso retroceder de novo. Eu preciso voltar lá nos 12 anos, lá atrás. Eu tive uma pessoa na minha vida que foi uma bênção, que foi meu avô materno. O nome dele era Sebastião Siqueira. Esse senhor, ele não tinha estudo formal, mas ele lia até bula de remédio e com um dicionário do lado, quando não entendia. E a minha criação foi com ele. Minha mãe dando aula, meu pai na Pinhalense projetando máquina, e eu ficava com meu avô aposentado. E o meu avô, ele, lá nos idos de 50, foi ele que trouxe o grupo escoteiro para Pinhal. O Aldebaran? Não. Não? É uma outra coisa. Lá atrás, o primeiro grupo, era o Grupo Escoteiro de Pinhal, era o nome. Legal, foi ele que trouxe. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei pro meu avô, é uma homenagem que eu faço a ti, eu vou montar um grupo escoteiro. E nós montamos o grupo escoteiro Romualdo Souza Brito, número 169. Esse Romualdo Souza Brito foi o grupo escoteiro, foi o maior grupo escoteiro da região. O Aldebaran é posterior, devido a uma cisão que aconteceu no Romualdo Souza Brito. Entendi. Entendeu? Houve uma cisão e aí formou-se o Aldebaran. Mas o Romualdo Souza Brito iniciou-se dentro da casa onde eu nasci e cresci, na igreja São Benedito, era ali, tudo ali, né? Interessante. Por isso que ali tem história para mim, entendeu? E essa convivência com o meu avô sempre muito ligado nas questões ambientais, espírita, eu também sou, e eu sempre muito ligado nas questões relacionadas ao meio ambiente, de uma forma geral. Isso com 12 anos, 13? 10, 11. Para você ter uma ideia, eu me lembro, a minha infância, o meu avô tinha uma coleção, está comigo essa coleção, eu herdei dele. A única coisa que eu herdei do meu avô foi conhecimento, que é muita coisa. E de material, eu herdei dele 2 móveis antigos e uma coleção da Segunda Guerra Mundial. Mas uma coleção completa de revistas, tal, que ele colecionava. E eu me lembro, com 10 anos, a gente lendo as revistas da Segunda Guerra Mundial e ele me explicando palavra por palavra, tal. Então eu devo muito a ele, muito. Agora eu vou adiantar. Eu, na faculdade, eu pensava em trabalhar com direito voltado para a área ambiental. Mas ninguém falava disso. Não existia isso. Você imagina, em 89, 90, 91, quem que falava de direito ambiental? Ninguém. Quando eu fui para São Paulo, final de 92 para 93, e eu entrei no cursinho, que era o Damásio, era o único que tinha lá em São Paulo, tive aula com o Damásio, tive o prazer de ter aula com ele, enfim, com vários professores, e lá eu conheci promotores que trabalhavam na área ambiental. Estavam ali trabalhando naquele começo. Mas foi lá que eu bati a porta realmente e fui conhecer essas pessoas, né? E na época eu era
recém-formado, carteirinha da UAB, recém-saída, eu era ninguém, né? Ninguém. E eu sempre fui muito bem recebido, porque eu sempre pensei assim, eu não tenho nada. Então, o não eu já tenho. Então, eu sempre fui atirado, né? Então, eu queria fazer contato. Então, esse pessoal eu conheci tudo lá atrás, né? E a gente foi caminhando, eles seguindo a carreira deles e eu seguindo o meu sonho. E eu tive alguns amigos que me ajudaram. Aí eu tenho que voltar aqui para Pinhal. Aqui em Pinhal tinha um agrônomo, o Expedito Biondi, já falecido. Fez parte do grupo escoteiro com a gente. E o Expedito, agrônomo, apaixonado por questões ambientais. A hora que eu saí da faculdade, ele me deu 3 ou 4 livros sobre legislação ambiental. Falei, Expedito, é isso que eu precisava. É isso, eu precisava de um compêndio, né, para começar. Não tinha internet naquela época. E aí, foi assim, cara. E o livro era onde você mergulhava ali, né? E era compêndio, não era doutrina, era só legislação, entendeu? Entendi. Mas aí, com esse compêndio debaixo do braço, ele me emprestou. Ele não me deu, que ele era dele. Eu falei, não, mas eu fui para São Paulo, levei esses livros, lendo, conheci pessoas, como eu te falei, e aí a coisa começou a tomar corpo, devolvi os livros para o Expedito, e aí a gente foi conversando. Quer dizer, eu graças a Deus, eu tive sempre bons amigos que me apoiaram, entendeu? E aí, 93, terminei, não tinha mais condição de ficar em São Paulo por uma questão financeira. Eu voltei para Pinhal, montei meu escritório em Pinhal e comecei aqui a trabalhar com direito. Na época eu trabalhei com parte trabalhista, porque era uma área que eu gostava muito. Trabalhei para sindicatos para poder me manter e comecei a fazer algumas coisas pontuais em meio ambiente, mas bem pontual, quando aparecia. Mas sempre mantendo contato com o pessoal em São Paulo, sempre indo fazer algum cursinho, guardava dinheiro contado para ir para São Paulo para fazer curso. E assim a coisa foi desdobrando. Aí começou a aparecer serviço lá e aconteceu. Eu fiquei curioso aqui, Luiz, pensando, e você me corrige se eu estiver falando errado, tá? Mas eu tomei a liberdade de ler alguma coisinha ou outra antes do nosso bate-papo aqui, e eu vi que as questões ambientais, né, quando a gente pensa no internacional, ele surgiu, pelo menos as primeiras discussões, um pouco antes do que o Brasil aqui, né? E daí eu não sei, mas eu acho que eu acabei levantando alguma conferência ou outra. Tem, por exemplo, a conferência de Estocolmo, né? Que foi em 72. E uma coisa legal que você falou foi os anos que você mencionou, 92, 93, que foi exatamente um pouquinho depois da Conferência do Rio, né? Que foi em 92. Então, cara, literalmente ali a gente está falando de um mato muito alto, né? Sim. Era um campo de estudo ainda, eu diria até inexplorado aqui no Brasil, porque se você encontrasse algum tipo de material de estudo, não era exatamente aquele material mastigadinho, feito, tinha uma linha de raciocínio, lógica, para passar algum tipo de conhecimento mastigado, né? Nessa época, o Sampaio, desculpa te cortar, nessa época no Rio de Janeiro tinha o professor Inagê. O professor Inagê era assim, foi um dos primeiros doutrinadores na área do direito ambiental. Eu vim a conhecer o professor Inagê pessoalmente por volta do ano de 2000, 2002. Mas até então eu conhecia os livros. Ele tinha lá alguns livros que eram assim, bem embrionários e tal. Tinha doutrinadores internacionais, né? Mas que eu conseguia ter acesso a essas obras quando eu estava em São Paulo, que eu ia na biblioteca, eu ia buscar aonde estava, entendeu? Eu não tinha dinheiro para comprar essas obras naquela época. Mas aí deixa eu fazer um comentário com você para você entender. Eu sempre falo, nas aulas minhas de pós-graduação, eu sempre falo, né, que pergunto para os alunos, quando começou a legislação, não o direito, mas a legislação ambiental no Brasil? E o pessoal sempre fala ali, Rio 92, isso é o que fica na mente da população, né? E na verdade não é. Quando Cabral veio, né, descobriu o Brasil, ele trouxe consigo as ordenações afoncinas e manuelinas. E dentro daqueles compêndios legais tinham muita legislação de cunho ambiental.
Inclusive algumas que são assim quase que cópias do que existe hoje. Vou dar um exemplo para você: desmatamento. O foco hoje é preservação para as futuras gerações. O foco daquela época era preservação para a riqueza do reino. Mas de qualquer jeito, de forma enviesada, era preservação para o futuro. Exato, entendeu? Concordo. Então, ali, por exemplo, você encontra abate de animal por meio cruel. Tinha punição, açoite, papapá. Então, sabe, você encontra, assim, ideias de preservação ambiental. Você pega depois, pulando aí mais à frente, década de 30, nós temos o Código das Águas. Se não foi o primeiro do mundo, tá ali pau a pau, porque tá na década de 30, salvo engano, é um decreto-lei de 34, se não me falha a memória. Depois, em 65, nós temos o primeiro Código Florestal. Nossa. Que ele veio a ser atualizado agora 2012, entendeu? Então, nós temos ali várias leis interessantes nesse começo, entendeu? Você pega o Código das Águas, nossa, quem montou aquele texto legal lá na década de 30, era uma pessoa visionária. Mesmo o Código Florestal de 65... O que é o Código das Águas, Luiz? Só para entender um pouquinho aqui. Tudo que você possa imaginar sobre águas, água doce, rio, córrego, disputa de uma nascente, entendeu? Tá ali no Código das Águas. 1930, olha só. Da década de 30. Salvo engano, é 34, mas eu posso estar enganado. Mas é década de 30, isso eu tenho certeza. O Código Florestal é de 65. Então, quer dizer, até pouco tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com direito ambiental, a gente usava o Código Florestal de 65, que eu nem era nascido, nasci em 70. Ô Luiz, e os órgãos hoje ambientais que a gente tem aqui no Brasil? Sei lá, por exemplo... O IBAMA, o CONAMA, quando que eles surgiram? Então, com a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938/81, a Política Nacional de Meio Ambiente foi o divisor de águas. A Política Nacional de Meio Ambiente deixou... 81 é que de 1981. Isso, tá, exato. 6938/81. Perfeito. Tá? Essa legislação foi o divisor de águas. Tudo que é antes dela ficou como o antigo, entre aspas, e tudo que é depois dela virou o moderno ambiental. Então, IBAMA, CONAMA, tudo pós-81. Entendeu? O que não é pós-81? A CETESB. A CETESB foi criada antes do IBAMA, só para você ter uma ideia. Caramba. Entendeu? Então, existem algumas coisas na área ambiental que são mais antigas, mas o que é de moderno é pós-81. Eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Agora já voltando, quando você... Obrigado, cara. Teve um baita histórico aqui, não sabia, tô aprendendo aqui com você. Bacana demais, bem enriquecedor aí a discussão. Eu tenho uma pergunta aqui, já voltando por onde a gente parou na sua trajetória, né? Que é a criação do seu escritório. Sim. Né? Então eu imagino que você já começou a se identificar, né, com o direito ambiental e daí houve-se a decisão de criar o seu escritório. Sim. Né? Eventualmente eu acho que você tem que tem que desenhar ali qual que seria o seu foco daquele seu escritório, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa fase da sua vida, né? Como foi esse processo de criação? Essa fase, Sampaio, foi uma fase bastante complicada. Porque era assim, eu estudava e tinha verdadeira paixão por uma área do direito, na qual não me dava retorno financeiro nenhum. Ninguém me procurava por aquilo que eu tanto estudava. E eu tinha conta para pagar. Então, era assim, eu vivia dividido. Porque eu queria trabalhar em uma área que ninguém me procurava e que eu não conseguia sequer me manter com aquilo. Então, o que eu fiz? Eu percebi que para eu poder trabalhar com aquilo, eu tinha que primeiro ganhar dinheiro. Para que o dinheiro mantivesse aquilo, nem se fosse por hobby. Essa foi a minha ideia. Então, eu fui no mais fácil. Na época da faculdade, eu tinha muita facilidade com o direito do trabalho. Eu gostava da área do direito do trabalho.
Talvez daí que veio a simpatia mútua entre eu e o Dr. Pedro Henrique Sertório. Ele dava aula de direito do trabalho, ele foi professor meu de direito do trabalho. Como eu repito, nunca fui aluno brilhante, mas eu sempre fui esforçado, né? E o que ocorre? Eu entrei para trabalhar para sindicato. Era o mais perto e o mais fácil para eu conseguir pagar minhas contas. E eu fiquei de 93, tá? Metade de 93, porque meu escritório foi aberto em outubro de 93. Eu não sei precisamente a data do mês de outubro, mas foi o mês de outubro, né? O dia, eu quero dizer. Então, em outubro de 93, eu abri meu escritório fazendo trabalhista, empresarial, porque era uma área que eu sabia que eu ia me dar bem, que eu tinha vontade, eu gostava da área, então eu sabia que ali ia dar certo, e ambiental. E o ambiental era paixão. Entendeu? Então eu comecei nisso. O trabalhista, eu fiquei trabalhando no sindicato, trabalhava para 4 sindicatos ao mesmo tempo, inclusive o sindicato das confecções de Pinhal fui eu que ajudei a montar. Entendeu? Seu Humberto Pasquini, né? Nossa, fui eu que ajudei a montar. Inclusive ele está usando a camisa aí do HP. Exatamente, né? Não, faz questão. Então, é uma situação assim, eu comecei a trabalhar, foi em 93, 94, 95. 95, eu falei, agora eu tenho que sair do sindicato. Porque se eu continuar, eu não saio mais. E eu preciso trabalhar em empresas, porque o sindicato me ajudou até agora as empresas. Porque se eu continuar, eu não vou conseguir, porque eu estou trabalhando para os trabalhadores e não para os patrões. E eu preciso dos patrões para entrar na área ambiental. Foi dessa forma, foi estratégico. Então eu saí do sindicato. E foi muito complicado, porque para eu me dissociar, entendeu? Mas alguns amigos de infância, né? Que tinha algumas empresas aqui na região, e eu fui atrás, conversei e comecei a trabalhar para empresas. Logo em seguida eu fiz pós-graduação de Direito Empresarial, que era o que eu queria. Né? Eu falei, agora eu estou quase lá. E aí foi só começar, e aí surgiu mesmo o primeiro serviço propriamente dito de ambiental, eu me lembro como se fosse hoje, foi em 97. Que aí eu falei, poxa, foi o primeiro honorário que eu ganhei como advogado na área ambiental. Mas eu vinha estudando e já vinha assim, conhecidos me perguntavam, o Expedito, que era agrônomo, estava sempre, tem um agricultor que está com uma dúvida sobre tal coisa, você me ajuda aqui? Quer dizer, eu nunca ganhei nada até então. Entendeu? Em 97 veio o primeiro serviço. Era um auto de infração da Polícia Ambiental da época, né? E nós fizemos as defesas e tal, e eu lembro como se fosse hoje. Então, em 97 foi aquele primeiro serviço que eu falei, pô, é agora, vai dar certo, é aqui. E realmente foi. Então, com o passar do tempo, eu fui diminuindo a parte empresarial e aumentando a parte ambiental e depois o minerário. Isso é legal quando você fala, Luiz, e até para outras indústrias também, não só no direito, mas a estratégia que foi desenhada. Sim. Né? Então você tinha como se fosse um carimbo já, olha, o Luiz é o cara que cuida lá dos sindicatos. Isso. Né? E você precisou se desassociar dessa imagem, né? E elaborar uma estratégia para que você criasse uma outra autoridade, né, em um outro campo de estudo. E foi exatamente isso. E por que eu fiz isso? Por questão financeira. Porque se eu tivesse uma condição financeira de já começar de cara no ambiental, eu teria feito. Eu até ia te perguntar isso, porque, cara, quando a gente fala hoje do direito ambiental, ele é um outro mercado. Nossa! Né? E, inclusive, eu ia fazer até uma provocação para você, porque você falou que o primeiro honorário que você recebeu foi depois de 4 anos da abertura do escritório, né, em outubro de 93. O honorário foi em 97, né? Isso. Mas eu imagino, cara, foi desafiador para você, porque em 93, a dimensão do mercado era um grão de areia pelo que o mercado é hoje. Menos que um grão de areia. Menos que um grão de areia, né? Porque todo mundo devia olhar para você e falar, cara, o que é o direito ambiental e por que eu vou te contratar, né? Eu vou contar para você 2 coisas para você entender o dilema e a dificuldade. Em 96 eu casei.
ok? Casei porque eu quis casar, efetivamente. Setembro de 96 eu casei. Quer dizer, eu estava naquele dilema. Eu sou pai de família, né? Preciso sustentar ali a casa. Responsabilidades são exatamente. outras, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Eu estou em São Paulo conversando com alguns amigos numa reunião de trabalho e eu solto no meio dessa reunião de trabalho, com cliente, empresário, olha, eu vou começar a me dedicar, eu vou manter as empresas que eu trabalho, tanto é que eu mantenho até hoje algumas, e vou começar a me dedicar mais a direito ambiental. Os advogados que estavam na sala, que me conheciam, até hoje eu guardo a fisionomia, sabe, aquele olhar, o Asset está insano, sabe? Um desses amigos, ele é daqui de Pinhal, ele é advogado, eu mantenho contato com ele quase que diário. Ele ligou para mim e falou, Sete, se você precisar de uma cesta básica, se você precisar de algum auxílio, você me liga. Não vai... Te juro por Deus. Te juro. Então, quer dizer, olha, são 2 pontos para você entender. Muitas pessoas acharam que eu estava com problema mental. E eu, não, é isso que eu vou fazer. Os clientes que eu tinha, alguns deles eu mantenho até hoje, não fazendo ambiental. Por uma questão até de gratidão. Sim. Entendeu? É uma legal. questão minha. Putz, você acreditou em mim. Eu vou manter o trabalho que eu faço para você sem ser o ambiental e faço com o maior prazer. E foram esses clientes, esses trabalhos que subsidiaram, né, a sua evolução no direito ambiental. Colchão, que era a sua estratégia já desenhada lá atrás. Exatamente. Né? Exatamente. Eu perguntei da dimensão do mercado, né, entre o que era em 93 e o que é hoje. A gente vai chegar lá, né, do que é hoje. Eu vou perguntar isso aí para você também. Mas antes disso, antes de chegar no que é hoje, eu queria entender um pouco qual foi a virada de chave quando a gente pensa que no seu negócio. Obviamente que você não pode falar os nomes, né, mas pelo menos quando você pegou um case, né, que você falou, putz, tudo aquilo que eu estudei, né, que nos primeiros anos o pessoal achou que eu era maluco, vamos falar assim, no bom sentido, tá? Agora eu acho que teve a virada de chave, é isso mesmo, né? E daqui pra frente eu só vou atender isso. Não, a virada de chave não foi porque eu sempre quis só fazer isso. A verdade é essa. Eu não fazia porque não aparecia, não tinha, você entendeu? Não aparecia. Mas imagina um trabalho que você pegou e falou, sim, uau, não, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. Tá? Eu tenho uma fé. Quem me conhece de verdade, sabe? Quem não me conhece, às vezes acha que eu sou uma série de coisas, né? Mas eu tenho uma fé absurda. Em 97, a partir desse primeiro cliente que me procurou, que foi uma coisa assim muito pequenininha, embrionária, um serviço bem pequeno realmente, não parou mais de aparecer clientes. E na época, se você puxar pela memória, nós não tínhamos internet, sites, né, WhatsApp, né, nós não tínhamos. Então era quase que um boca a boca. E como é que isso aconteceu? Porque tinha que acontecer, foi Deus. Foi Deus. Isso não resta dúvida. E assim, serviço, um serviço que virou assim a chave. Eu não sei te falar exatamente, porque eu sempre falo, né? Eu tenho vários amigos promotores. Realmente eu tenho vários amigos promotores, gosto demais dos promotores. E eu sempre falo que os promotores de justiça, de uma forma geral, foram aqueles que mais me ajudaram. Porque eles começaram a fazer um trabalho, não é só aqui na região, no Brasil inteiro, de conscientização, de buscar que os agricultores fizessem a recomposição de áreas de preservação permanente, as margens de rio que em muitos lugares estava totalmente degradado, reservas legais, que em algumas propriedades tinha menos do que os 20% que precisava. Então os promotores começaram a ingressar com ações, obrigando os agricultores a fazer esse trabalho de recomposição.
E isso também me ajudou. Eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Começaram a aparecer processos. E eu comecei a ter êxito. Por quê? Porque eu vinha já estudando, eu sabia o que estava acontecendo. Eu estudei lá. Eu conversei com muitos promotores, eu já vinha participando de seminários e congressos, não como palestrante, assistindo. Então eu sabia o que estava acontecendo, entende? Veja, eu não estou aqui dizendo que eu tive informação privilegiada, não é isso. Eu estou dizendo que eu estava atualizado, entendeu? No momento. E aí começou a aparecer serviço, e o serviço começou a dar certo, porque eu estava preparado. E um agricultor foi falando para o outro, e aí começou a vir empresário, e não parou mais. E eu cada vez estudando mais, porque a cada processo que chegava era um desafio novo, era uma situação nova. E a gente foi trabalhando. E aí começou a aparecer serviço no Ceará, começou a aparecer serviço em outros estados. Eu tenho serviço no interior do Ceará, graças a Deus. Eu tenho processos, eu tenho Maranhão, São Luís do Maranhão. Um dia me liga. Doutor Assetti, eu sou, não vou citar nome por uma questão de ética, eu sou fulano de tal, um ex-aluno do senhor que me indicou. Eu estou com um problema, o senhor pode me defender? Eu falei, tudo bem, só que eu estou em São Paulo. Não, não tem problema. Eu tenho um advogado aqui, se o senhor precisar, ele te ajuda aqui localmente, só que o senhor faz tudo daí. E comecei. Era um risco danado, porque nós não tínhamos internet como tem hoje, né? Era tudo à distância. Você tinha que fazer petição, mandava por e-mail, ligava para saber se o cara recebeu a petição. E aí ele tinha que ir no fórum fazer o protocolo. Olha, assim. Interessantíssimo. Assim, eu tenho até umas perguntas. Pensando no negócio como um todo aqui, né? Imaginando que você já tenha criado a sua autoridade, nessa época, falando de direito ambiental. Mas um trechozinho do nosso bate-papo que você falou e me chamou a atenção também é sobre o direito minerário, né? Eu não vou pegar exclusivamente ele, mas a minha pergunta é mais direcionada no sentido de quando você reconheceu que você tinha ganho essa autoridade, né, no campo de estudo de direito ambiental e quando você decidiu, vamos falar assim, ramificar em outros campos de estudos também e oferecer esses serviços no seu escritório. O direito minerário, qual que seria a diferença, né, quando a gente fala ambiental e o minerário? Eu acho que é legal começar por aí. Legal, vamos lá. O direito ambiental, como eu citei no começo, é a ciência que regula as ações do homem para com o meio ambiente. Tá, então aí eu tenho que agora explicar uma outra história. O que é o meio ambiente? Então o meio ambiente, nós temos o meio ambiente natural, que é o mico-leão-dourado, a Mata Atlântica, entendeu? É o recurso natural, de uma forma geral. Isso é o meio ambiente natural. E tem o meio ambiente artificial. O que é o meio ambiente artificial? Cidades, zoneamento, educação ambiental. Então, toda essa parte de meio ambiente artificial, nós estamos inseridos nela, porque nós é que criamos a parte artificial, mas também nós estamos inseridos no natural, porque nós somos parte do recurso natural. Perfeito? Perfeito. Tá. Quando eu falo do trabalho em direito ambiental, o meu trabalho é aquele de defender o empreendedor, seja ele urbano, seja ele rural. Ok. Ok? Das ações que as agências ambientais e Ministério Público, curador de meio ambiente, faz contra esse empreendedor. Entendeu? Ah, perfeito. É um trabalho que você basicamente faz com que o empreendedor, né? Eu vou pegar um exemplo dele, né? O empreendedor, ele fique compliant, né, com as resoluções e regulações dos órgãos ambientais. Não só isso. Não só isso. Se você está irregular de alguma forma e recebe uma punição, seja ela administrativa, do órgão ambiental, seja um processo criminal, ou seja uma ação civil pública, que é uma ação para você recompor e até indenizatória, eu entro fazendo a defesa. Entendi. Administrativa contra o órgão ambiental, para que aquele auto de infração seja anulado. Criminal, para demonstrar que o empreendedor não cometeu nenhum crime.
E o cível, demonstrar que não houve dano, ou que o dano não foi tão grande assim quanto está sendo pintado. Quer dizer, eu estou aqui tentando falar, usar um não juridiquês para que o máximo de pessoas possam entender. Então, esse é o meu trabalho. Veja, eu também faço o trabalho de auxiliar o empreendedor urbano e rural para que ele compreenda a legislação. Existem clientes que me contratam para que eu ajude o engenheiro. Como se fosse uma auditoria interna, algo nesse sentido. Isso. Né? Eu tenho clientes que eles me contrataram para que eu ajudasse o engenheiro. Tamanha a complexidade da atividade daquele empreendedor. Compreendeu? A legislação ela muda diariamente, as normas. Então, eu fico alimentando o engenheiro com aquelas informações diárias que saem. Compreende? Perfeito. Tá. Então, eu tenho o trabalho do due diligence e tenho o trabalho da defesa propriamente dito. Quando a gente vai trabalhar na defesa, eu preciso de técnicos me ajudando, engenheiros. Engenheiro ambiental, geólogo, engenheiro de mina, biólogo. Eu preciso ter um respaldo técnico para conseguir demonstrar que aquilo não é bem aquilo, compreendeu? Ou que a lei não está sendo descumprida da forma como está sendo dito. Então, eu preciso desse respaldo. E eu tenho bons profissionais que eu fui fazendo amizade e se tornaram parceiros no decorrer da vida profissional. Então, isso é a advocacia ambiental que eu faço. Entendeu? Entendi. Tem muitos profissionais que atuam na área do direito ambiental e que trabalham com o ISG, que é o ESG, né? Que é a parte nada mais que a gestão socioambiental. Tem colegas da área do direito ambiental que trabalham com crédito de carbono. Não é a área que eu atuo, entendeu? É só para você entender. Tem, assim, inúmeros segmentos dentro da área ambiental. Como eu sempre trabalhei com o segmento de legislação, regulamentação e mineração, está muito próximo, e é uma área que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de colocar a mão em minério, de pôr a mão na terra, né? Pô, quartzo, que legal, tal. Foi um pulo. Eu comecei a estudar, gostei. Ô, Luiz, eu tenho até uma pergunta aqui, só para materializar um pouco a aula que você deu aqui, cara. Imagina. Obrigado mesmo, legal demais. Mas materializando, vamos pegar aqui um caso real que teve, né, aqui no Brasil, que foi a Vale. É difícil falar a palavra, né, mas acabou tendo aquele desmoronamento, né, da Vale. E daí, poxa, teve aquela tsunami de barro, né? E daí, eventualmente, aí até tinha minérios ali, alguma coisa nesse sentido. E diga-se de passagem, o atual presidente da Samarco é o Rodrigo, que estudou comigo no Cardioleme. Olha só. No colegial. É sério. É sério. Ah, é? Pinhalense também, né? Não, ele é de Coqueiral, sobrinho do Vinícius da rádio, da Pinhal Rádio Clube. Uou. Só para você ter uma noção. Tá todo mundo em casa, então. Entendeu? Né? Mas eu pergunto isso porque, só para materializar e quem está escutando a gente entender um pouquinho, né? Aconteceu a atrocidade, né? E, eventualmente ela gerou consequências. Vamos pegar aqui, sei lá, poxa, caiu alguma coisa indevida em um rio que estava ali do lado. Vamos dar um exemplo bobo aqui. E daí eu tenho até um amigo que é biólogo e, inclusive, ele está fazendo um trabalho hoje de análise, né, das áreas impactadas por esse desmoronamento, né? Eu achei interessante porque contratam a empresa dele e daí tem uma equipe que faz todo o respaldo técnico, né? E daí tem o laudo que é gerado e esse laudo ele é direcionado, por exemplo, para um advogado de direito ambiental. Seria isso mesmo? É isso. Olha que legal. É isso, é exatamente isso. E no caso lá, o desmoronamento, na verdade, não foi isso. Foi uma liquefação da parte inferior daquela barragem de rejeitos e que aquela liquefação solapou a barragem por baixo e aí deu uma infiltração, para não falar a parte técnica, e aí veio tudo abaixo. Foi isso que aconteceu. E é um trabalho super interessante, quando eu gosto do técnico também, né? Mas esse laudo que ele está fazendo,
Ele basicamente está entendendo quais foram as áreas impactadas, porque algumas dessas áreas são áreas de pesca. Sim, né? sim. E daí, eventualmente, ele está fazendo os estudos, os laudos técnicos, para ver se a pesca pode continuar ali ou não. Sim. Né? Mas legal, agora acho que a gente entendeu. Me fala um pouco do minerário, então. O minerário é basicamente a mesma coisa. Só que, como eu trabalho muito... Como é que eu comecei no minerário? Vamos por parte. Porque senão as pessoas não entendem, né? E mais uma vez eu quero te agradecer, porque eu acho que agora meu pai vai entender o que eu faço. É verdade. É assim... Como eu sempre trabalhei para o agronegócio, para o empreendedor rural, né? Eu sempre tive muito próximo do empreendedor rural. Começaram a aparecer alguns agricultores. A SET chegou para mim essa ação de uma mineração querendo entrar na minha terra. E eu falei, opa, vamos estudar isso, mas isso lá atrás, não é agora, lá atrás. Isso aí começou a aparecer para mim... 2001, 2002, 2001. Falei, pô, interessante, eu vou estudar. E comecei a estudar. Então, eu entrei na área do direito minerário, não foi fazendo uma pós-graduação. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha pós-graduação em direito ambiental, em direito minerário, não tinha. Então, eu comecei a trabalhar com a cara no livro, estudando. Você gosta de desbravar os mercados, sempre hein, gostei. Luiz, eu né? sempre fui assim. Pega o facão e vai cortando o mato alto. Quem me conhece sabe, eu sempre fui desse jeito. Então, o Sampaio, eu comecei a estudar o direito minerário assim, para ajudar o agricultor. E comecei a gostar da brincadeira. Um belo dia me aparece um minerador. Olha, você defendeu o agricultor lá contra mim. Eu achei muito interessante a forma como você agiu e eu tô com um caso aqui, quero te contratar. E foi assim. Entendeu? E hoje a gente trabalha... Mineradoras, eu não trabalho para mineradoras grandes, eu trabalho para mineradoras pequenas. Eu até digo, Sampaio, que o perfil do meu escritório não é multinacional. É pequena e média empresa. Eu já trabalhei e tenho clientes até hoje, empresas grandes, multinacionais. Mas... o perfil do meu escritório é pequena e média empresa. Eu gosto de trabalhar com o pequeno agricultor, médio agricultor, entendeu? Eu gosto de trabalhar com o pequeno empresário, médio empresário. Por quê? Eu vou te explicar bem claramente e você vai entender. Quando você trabalha com uma multinacional, você faz reuniões, você nunca consegue conversar com o dono, com o diretor. Você vai sempre conversar com alguém que manda, mas ele não sente no bolso. Você sabe do que eu estou falando, que você trabalhou em banco, você sabe do que eu estou falando. É uma estrutura muito vertical. Exatamente. Né? Quando você pega uma pequena empresa, uma média empresa, você senta e conversa com o dono. Fala, meu amigo, você tem 3 caminhos para tomar. Esse vai te doer muito no bolso e esse vai te doer menos no bolso. E tem esse intermediário. Qual dos 3 que nós vamos seguir? É mais fácil. É mais fácil de você explicar o teu serviço. Mas também tem um outro lado. Ele tem o teu celular e ele liga na hora para você quando ele precisa. Então você tem que dar resposta rápida. Então esse desafio de estar sempre atualizado e ao mesmo tempo você desbravar caminho é uma coisa que me chama muito atenção. Entendeu? Muito atenção. Então eu falei, é isso que eu quero. Eu cheguei nessa época que eu comecei a trabalhar no direito minerário, que eu já estava com um nome sendo feito na área ambiental, eu comecei a trabalhar como terceirizado de grandes escritórios de advocacia de São Paulo. Então, empresas contratavam o escritório de advocacia porque eles tinham no portfólio um ambiental. E eu era o ambiental deles. Então, quantas vezes eu saía daqui, ia para São Paulo, de São Paulo eu ia, sabe lá Deus para onde, para atender o cliente daquele escritório. E é o que ocorre muito, né, na indústria de vocês, Exatamente. Né? Às vezes tem um escritório maior que absorve algumas demandas e terceiriza, Exatamente. Né, para os especialistas. Né? E isso eu fiz muito. Eu não vou citar nomes por uma questão de ética, mas eu fiz muito, muito. E fiz grandes amigos, tanto dentro de escritórios, diretores, donos de escritórios, quanto clientes daquele escritório.
E o cidadão acabou me encontrando depois por causa da internet. Falou, escuta, mas você não era do escritório e tal? Então, eu sou terceirizado deles e tal. Então, isso acontece. E foi assim, no minerário, foi dessa forma que começou. Eu ainda mantenho aquele foco meu. Meu foco é o agricultor, meu foco é o dono da terra que quer minerar e eu ajudo ele a abrir uma mineradora naquele local. Ou o dono da terra que está vindo uma mineradora para entrar na terra dele, entendeu? Isso que eu te perguntar, inclusive, mas como curiosidade mesmo, né? Vamos supor que tem um fazendeiro, e daí ele teve um trabalho com algum geólogo e ele identificou que, poxa, sei lá, tem calcário aqui, sim. Né? Alguma coisa assim. Vou decidir abrir uma mineradora aqui na minha fazenda. Sim. Né? Tem todo tem vários requisitos, né, que precisam ser levantados antes, apelada, vamos falar assim. Então, nesse momento, ele precisaria acionar um especialista em direito minerário, né, para fazer assim. Todo o processo. Né? Funciona assim, Sampaio. Eu sempre falo para os agricultores que o agricultor ele é dono de 35 centímetros, que é o solo fértil, e 40 metros de altura, que é a altitude que ele está autorizado a trabalhar. Abaixo dos 35 centímetros, que é o solo fértil, é da União. E acima dos 40 metros de altitude, é da União. Então, se você quiser colocar uma torre de telefonia celular com 50 metros, você vai precisar pedir autorização para a ANAC, você vai precisar, porque você não pode. E se você também quiser fazer um trabalho utilizando o subsolo não é seu. Tanto é que o cartório de registro de imóveis, ele registra a metragem quadrada, não é cúbica. Não. Eu sempre falo isso para os alunos meus para fazer o cara pensar. A cúbica já considera o eixo Z, né? Ou seja, profundidade também. Exatamente. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos de pós-graduação. Então, quando o agricultor toma consciência disso, porque é um choque para muitos. Não, mas é meu. Aqui é meu. Aqui foi do meu avô, do meu pai. É meu. É seu. Mas o subsolo, não. Cara, eu tô um pouco boquiaberto aqui, até um pouco sem palavras, tá, ô Luiz? E eu tô aprendendo também, mas tô reafirmando aqui. Você me fala se eu tô certo, mas vamos supor que eu sou um fazendeiro e eu tenho um minério na minha fazenda. Se estiver a 35 centímetros abaixo da terra atual, né? Do nível atual, vamos falar assim, é da União, não é do fazendeiro. Não. É 100%? Tudo que tá lá é da União ou tem algum sistema de royalties, alguma coisa assim? É assim, é da União, ok? Aí eu não sou advogado, sou minerador agora no exemplo. Eu vou lá e registro. O minerador, o agricultor não fica nem sabendo inicialmente. E eu explico isso para os agricultores. O direito, tem uma máxima no direito que fala assim, o direito não socorre aqueles que dormem. Então, quando eu comecei a explicar isso para os agricultores, a primeira coisa que eles falaram para mim é, como é que eu faço para saber? E hoje, a gente sempre, quando a gente pega, por exemplo, uma fazenda para trabalhar, uma empresa do agronegócio para trabalhar, a primeira coisa que eu peço, você tem agrimensor, não tem? Tenho. Passa o teu contato do agrimensor que eu preciso bater um papinho com ele. O que eu quero? Eu quero as coordenadas da fazenda porque eu vou fazer busca para saber se tem alguma jazida registrada naquele subsolo que ele não sabe. Porque o grande problema, e eu já vi acontecer isso, é o seguinte, você, Sampaio, você compra uma fazenda. Imagina que essa mesa aqui é a tua fazenda. Plana, bonita, linda. E aí você vai pegar e vai colocar aqui, exemplo, o silo seu. Você vai comprar lá da Kepler, enfim, né? Estou até fazendo propaganda deles, não ganho nada com isso, mas só exemplo. Você vai colocar aqui um silo, vai gastar milhões no silo. Mas você chegou a ver se no subsolo tem jazida registrada? Entendeu? Quanto fica para você tirar aquele silo? Dali, você entendeu? E por aí vai. Então, essas coisas começaram a despertar. E eu comecei a explicar isso para cliente. Porque isso que eu estou fazendo com você
Eu faço com o cliente. Eu mando áudio pelo WhatsApp, eu escrevo uma espécie de memorando aí de uma folha. Isso ficou um pouco assustados, que nem eu fiquei aqui agora. Tô brincando. É normal. É o desconhecimento, né? Mas sabe o que me chama a atenção? Desculpa te interromper, Luiz, mas eu tô pensando da onde que isso foi tropicalizado, porque... no mundo inteiro é assim. Mas eu vou pegar aqui a indústria de petróleo. Não sei se é exatamente um bom paralelo, mas... cara, desde a época do Rockefeller, ali, né, nos Estados Unidos, teve um boom, né, de explorações, né, em várias regiões que potencialmente seriam regiões petrolíferas, né, de campos de petróleo. E daí, realmente, teve várias empresas criadas, né, desde a época do Rockefeller, que furava lá o buraco, né, criavam-se vários poços e muita gente ficou rica, como também muita gente acabou quebrando um pouco a cara, né? Pelo menos no livro que eu li, né, me parecia que naquela época não tinha algo no sentido, uma lei criada para fazer com que, aliás, que considerasse que o petróleo encontrado por aquele fazendeiro, aquele empresário, fosse da União Americana, por exemplo. Não, isso é assim, deixa eu explicar. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos você tem livre comércio. Aqui no Brasil, se você tiver uma propriedade rural e encontrar petróleo, é só a Petrobras que vai explorar, você não pode. Nem terceiro. Entendeu? Então, agora, outros minérios, terceiro pode explorar, desde que tenha todo o regramento, né, de licenciamento, de lavra, enfim, todo o trâmite administrativo para ter aquela autorização, compreendeu? Mas petróleo não. Perfeito. Petróleo é Petrobras. De pouco tempo para cá começou a ter os leilões, entrando as empresas de fora, concorrendo com a Petrobras. Mas isso de pouco tempo para cá. Tem um monopólio, entendi. Entendeu? Entendi. Seria um paralelo mais diferente mesmo, né? Quando a gente mira aqui o petróleo. Entendi, então. Direito minerário. Exatamente. Então, e o direito minerário, só para a gente concluir esse raciocínio, nós temos duas frentes. O trabalho para as mineradoras, para que ela possa adentrar na propriedade, para fazer a exploração de forma legal, e tem o trabalho para os agricultores, porque a mineradora ela vai ter que entrar na propriedade, vai tirar ali a área produtiva para atingir o subsolo. E o agricultor tem direito de receber algumas indenizações, algum dinheiro disso. Popularmente conhecido como royalties. Mas existem algumas indenizações que são devidas ao superficiário, que é o dono da terra. Entendeu? Entendi. E é isso. Basicamente, o que eu faço dentro do direito minerário é isso. É ajudar pequenas mineradoras ou médias mineradoras e, na grande maioria, ajudar o agricultor. Entendeu? Bacana. Vamos pensar aqui, Luiz, agora que a gente entendeu um pouco do escopo ali do direito ambiental e também do direito minerário, né? E pensando até no seu negócio, né? Quais são as regiões de atuação hoje aqui do escritório? 80% a região sudeste do Brasil, subdividido em interior do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Aí o resto, os 20%, eu tenho foco no Nordeste e no Norte. Região Sul, muito pouco. Mais Norte e Nordeste. Para ser mais preciso ainda, região de Pará, Ceará, Maranhão e Pará. Tem alguma coisa no Norte ali? Mas pelo fato das grandes florestas estarem lá também, alguma coisa nesse sentido? Não, é muita gente daqui que foi explorar lá e acaba a gente trabalhando porque já nos conhece daqui e é basicamente por causa disso. Mas eu tenho, por exemplo, eu não vou citar nome, eu tenho uma empresa de grande porte do agronegócio, que ela é sediada em Fortaleza, com o serviço que nós fomos fazer no interior do Ceará, para um pessoal daqui de São Paulo, esse pessoal de Fortaleza viu o trabalho que a gente estava fazendo. Não tinha vínculo nenhum, mas eu percebi que eles estavam olhando. Né? E passado alguns anos, eles nos chamaram. Olha, nós estamos precisando, a gente tem serviço no estado da Bahia, a gente tem serviço no Rio Grande do Norte, então você pode nos ajudar? Sim. Como é que é o meu serviço para com eles? Consulta. Entendi. Entendeu? Eles têm dúvida. O engenheiro tem dúvida. Eles me ligam, ou por e-mail, ou por uma reunião virtual, ou por telefone, e eu explico
e tem um contrato com eles por hora trabalhada e encerrou. Quer dizer, existe também esse tipo de serviço, entendeu? E trazendo agora para a dimensão de mercado, né? Sim. Quando a gente pensa no atual momento, né? A gente já falou como que era lá em 93, super desafiador. Poxa, era até gente te ligando, né? Falando, cara, você quer uma cesta básica, por aí vai. Um amigo fez isso. Um amigo. Mas foi simbólico, né? Imagino o momento Não, ali, né? E você vê que foi uma coisa assim, foi marcante para ele, e para mim foi, porque realmente eu vi ele como um grande amigo, ele preocupado comigo, né? Exatamente. E vamos pensar o que era a indústria antes, né? E o que ela é hoje, né? Qual que é a magnitude da indústria que a gente está falando hoje? Quando a gente pensa... se você tiver de cabeça, né? Eu sei que é difícil, cara, a pergunta, mas se você tiver de cabeça consolidado, mas qual que é a magnitude do mercado de direito ambiental hoje e também do direito minerário hoje, né? É muito simples de eu te responder isso, mas eu vou te responder com exemplos, ok? Lá em 97, me chamaram de caçador de borboletas. E quem falou isso não foi amigo. Ok? Mas eu lembro perfeitamente. Hoje, é só você entrar na internet e pesquisar direito ambiental ou advocacia ambiental para você ver a quantidade de escritórios que fazem a área ou diz que fazem a área. Entendeu? É isso. Então, um mercado gigantesco hoje. Né? Hoje não tem quem seja empreendedor que não vá precisar do serviço da área do direito ambiental ou do direito minerário. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar, é outro exemplo que eu dou nas minhas aulas de pós-graduação. Vamos imaginar que essa sala que nós estamos aqui, essa sala aconchegante, gostosa, né? Se fosse o nosso planeta Terra. O que tem aqui dentro que não seja recurso natural? Cara, uma pergunta difícil. Você entendeu? Porque tudo que nós estamos aqui utilizando, de certa forma, é recurso natural. Sim. Madeira, vai desde metal, o plástico, derivado do petróleo. Exatamente. Então, o que na atividade do empreendedor hoje, ele não se esbarra no recurso natural? É difícil mesmo, né? Entendeu por que eu falei do exemplo? Aí que entra, é só você parar para pensar, porque se você tem uma relação com o recurso natural tão próxima, fatalmente você pode estar beneficiando ou prejudicando. É tênue essa linha, entendeu? Então é aí que entra essa questão. Veja, eu não estou dizendo que eu vou resolver o problema do mundo, não é isso. Mas quem nos procura, sempre nos procura com ou preocupação em ter o problema, porque já vislumbrou um calcanhar de Aquiles, ou porque já está com o problema realmente. O ideal é sempre criar profilaxias, né? É o que eu penso, é muito mais barato. Muito mais barato, né? O brasileiro, ele tem a tendência de trabalhar mais o corretivo do que o preventivo. Mas de uma certa época para cá eu tenho percebido que uma leva nova, uma moçada está vindo e tem assim uma visão do preventivo um pouco mais aguçada, entendeu? É porque, eu vou imaginar aqui, eu trabalhei numa indústria química grande, né? Uma multinacional alemã. Sim. E eu lembro que a gente tinha auditorias rigorosas. Sim. Tinha vários aspectos, né? Um checklist extenso que a gente precisaria fazer. E eu trabalhava no laboratório dessa indústria química, né? Na planta piloto, que a gente fala. Então, não são produções em baixa escala, né? Mas também não chega a ser uma produção industrial, né? A planta piloto. E eu lembro que um dos checklists que a gente tinha, né, que acabar averiguando, era o descarte dos resíduos, né, que é algo essencial. Mas vai e vem, era uma rotina que a gente já estava ok ali, essa empresa inclusive olhava isso com bastante detalhe, mas eu lembro que sempre tinha uma discussão no sentido, e eu conversava com um gestor sobre isso, ele falou, Álvaro, imagina, primeiro, as penalidades financeiras estão cada vez maiores, né? Quando a gente olha aqui as resoluções, e caso
venha a acontecer da gente não atender alguma coisa específica, a gente já tem que pagar uma multa gigantesca, né? E além disso, em alguns casos, a planta, né, a indústria, ela fica fechada durante um tempo, né? E, cara, indiretamente, né, além da multa, imagina que você é dono de uma indústria, né, que fatura bilhões de euros ao longo do ano, né? E você precisa fechar a indústria durante 3 dias, né? Imagina o tanto de dinheiro que você está perdendo aí. Mas não precisa ir muito longe, sabe, o Álvaro, o Sampaio. Hoje a gente tem uma preocupação, por exemplo, o agricultor. O agricultor hoje, aquele que exporta, não estou dizendo o pequeno agricultor que vende localmente ou o agricultor familiar, eu estou dizendo aquele médio agricultor que já consegue fazer uma exportação. Se ele tiver um problema ambiental, ele já não consegue mais exportar. Ele vai ter dificuldade na exportação. Vou dar um exemplo, um outro exemplo até mais próximo. Um pecuarista. Hoje, se você tem uma fazenda e dentro da sua fazenda ficar cadastrada como desmatamento ilegal, nenhum frigorífico compra a cabeça de boi seu. Entendeu? Nenhum. Então, não precisa ir tão longe. Mais próximo da realidade já está atingindo o empreendedor. Agora, óbvio, uma empresa multinacional, se ela tiver um problema, ela vai ter ações em bolsa despencando. Sim. Né? Vai ter um problema sério de prejuízo com a marca, né? Além das multas todas. Então, essas situações você vê que atinge tanto o grande quanto o pequenininho. O legal é que você levantou um ponto interessante, que é sobre a rastreabilidade do produto também, né? Hoje... Então, às vezes um grande frigorífico só compra um insumo dele, vamos falar assim, a commodity, né? Como um todo ali. Se ele souber como que é tratado aquele boi, né? O Sampaio, já aconteceu o caso comigo, enfim. Né? Porque a gente de vez em quando recebe também umas propostas malucas, né? De agricultor me procurar, falou assim, olha doutor, eu já procurei vários escritórios, eu quero que o senhor me ajude a vender meus bois. Ué, como assim? Não sou corretor de boi. Né? Não, é que infelizmente houve um equívoco e eu fui cadastrado em desmate legal, mas eu não desmatei nada. Mas eu não consigo vender meus bois. Eu falei, meu amigo, você quer que eu arrume o cadastro seu de desmate legal na agência ambiental? Ótimo, isso eu faço. Agora, vender os bois eu não vendo, entendeu? Então, como eu estou dizendo, tem muito empreendedor ainda que não sabe o que eu faço. Entendeu? Por isso que quando você me convidou para fazer essa live e queria falar exatamente, né? Falou, o enfoque vai ser você, o que você fez, sua trajetória. Eu vibrei, eu te agradeço muito por isso, porque tem muita gente que não sabe o que eu faço. Né? Muita gente próxima, inclusive, né? E muitos empreendedores ainda têm essa dificuldade, né, o Sampaio? Eu brinco muito assim com os alunos meus de pós-graduação, que eu falo que eu sempre entro na parada, né, quando o empreendedor e o engenheiro já tá ali no Rivotril, né? Já tá no desespero, né? Que é o pior momento, exatamente, né? Exatamente. Então, isso é importante da gente frisar, né? Mas legal, assim, obrigado aí pelas palavras, né? Mas assim, tá sendo uma aula aqui de verdade, bem esclarecedor. Acho que você já percebeu que eu faço algumas perguntinhas técnicas, porque eu também sou curioso do assunto, tô aprendendo aqui. Não, é bárbaro. Luiz, eu sei que, poxa, fica até difícil a gente acabar discutindo detalhe por detalhe aqui no tempo que a gente tem no nosso podcast, né? Mas eu acho que a gente conseguiu traduzir um pouco, né, o que você faz, como que foi um pouco da sua trajetória, e eu acho que a gente está passando um pouco mais ali na parte final aqui do nosso bate-papo, né? E eu queria entender, né, dado que a gente já está falando do momento atual, se você, e eu sei que na indústria ali, né, de vocês tem muito disso, mas se você hoje participa de associações, quais premiações que a gente está falando, que eventualmente o escritório tenha ganhado aí nessa trajetória de anos, né? Desde 93, né? Você falou. Né? Outubro de 93. Vai fazer 30 anos, né? 29 fez esse ano que vem legal. Faz 30. O que você já teve aí para contar pra gente? É muito gratificante olhar para trás, sabe, o Sampaio? Primeiro curso de pós-graduação em gestão ambiental do Brasil, eu ajudei a montar. Foi na Unifeob aqui em São João da Boa Vista.
Primeiro curso de graduação em engenharia ambiental do Brasil. Eu ajudei a montar em Mogi Guaçu, na faculdade Professor Franco Montoro. E lá eu fiquei trabalhando por 14 anos, ininterruptos. Primeiro curso de pós-graduação em gestão ambiental agrária. Foi em Ouro Fino, na ASMEC. Ano 2000, começou a aparecer congressos, palestras, e eu sendo convidado para participar de várias. 2002, a IOB, antiga IOB, Informações Objetivas, todos os escritórios de contabilidade tinham lá o formulário da IOB. A IOB me procura para que eu começasse a montar todos os cursos empresariais de cunho ambiental. E nós montamos, no Rio de Janeiro, um evento de um dia, falando sobre a responsabilidade dos bancos que financiam projetos que, de alguma forma, degradasse o meio ambiente. Esse evento foi um divisor de águas. Baixou lá Banco Central, os principais bancos. Foi fantástico. Foi num hotel ali na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Nós fizemos esse evento, a IOB que fez e eu organizei. Os maiores congressos de direito ambiental, graças a Deus, eu estava presente. Não digo em todos, mas na maioria deles. Eu fui convidado pelo IR. IR era uma editora que só fazia educação corporativa para grandes empresas, né? Cursos presenciais e livros. E me convidaram para que eu montasse um curso, não me lembro, acho que eram 10 volumes sobre direito ambiental para os empreendedores. E eu fui o coordenador. 2 edições. Eu tive a felicidade aí de ter, acho que 5 livros editados, 6 livros, eu não me lembro exatamente, várias publicações em várias revistas importantes. Então, isso são premiações na minha vida que eu pude fazer a diferença para várias pessoas, levando conhecimento. Não que eu saiba tudo, não é isso, mas eu reunia pessoas que sabiam mais do que eu nesses eventos, compreende? E eu acabava aprendendo muito lá com eles também. Essas aulas de pós-graduação, a gente sempre levava gente que sabia mais do que eu. Eu sempre levei gente que sabia mais do que eu. Eu sempre falei isso. Eu quero levar gente que sabe mais do que eu. E eu sempre busquei premiação, porque eu acho que premiação é importante. Mas esses eventos eu já me contentava com eles como premiação. Mas em 2019, 2019, eu consegui ranquear pela primeira vez, depois de várias tentativas, e é frustrante você quase chegar, em 2019 eu consegui sair na Rusco Legal, que é a WWL, é uma empresa inglesa, sediada em Londres. Ela faz o ranqueamento de todos os advogados do mundo, cara. Em todas as áreas. Ambiental, mineração, agronegócio, enfim, todas as áreas. Seguro, banco, enfim. E eu saí em 2019 na área de meio ambiente. Consegui sair. Então era assim, eu estava saindo ali, tem escritórios que estão junto lá na publicação, escritórios de São Paulo que tem 4.000 advogados. Meu escritório é pequenininho, o escritório é familiar, eu tenho a minha equipe são 5, 6 pessoas. Uou. Entendeu? Então é assim, eu brinco que a gente bate o escanteio, corre para cabecear e ainda pita o gol, entendeu? É assim o trabalho nosso. Então eu comecei a olhar em 2019, eu fiquei muito contente, cara, que nós saímos, né, como referência nacional. Não importa, tinha lá 50 pessoas, eu estava no lugar 50, tá ótimo, eu tô entre eles. Aí 2020, porque você chegar é gostoso, mas você se manter lá é mais difícil, cara. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que 2020 eu vou conseguir? Uma loucura, sabe? Porque para você ranquear, você tem que mandar
processos, assim, não é porque o processo é sigiloso, é do cliente, mas tem que mandar informação para lá, eles vão visualizar se aquilo é motivo para ranquear, e aí eles entram em contato com o cliente fazendo perguntas para o cliente. Então o cliente tem que dar as informações, quer dizer, você perde um pouco ali o controle da situação, né? Sim. E é difícil você ter, porque como eu te falei, o escritório é pequeno e processos são lentos. Você não consegue ter um processo, né, iniciado, finalizado em um ano. Então você tem que ter um volume de serviço grande para você conseguir ranquear. Chegou 2020, eu falei, será que eu vou conseguir? Uma luta danada, consegui. Pô, que maravilha, tal, de novo ali entre os 50. Aí 2021 eu saí como referência mundial, cara. Aí foi, cara, a hora que eu vi aquilo lá... Que legal, cara. Foi legal, cara. Você lembrou lá de 93. Putz, você não tem noção, cara. Você não tem noção. Até hoje eu me emociono quando eu vejo aquilo. E esse ano eu consegui de novo. Não foi mundial, mas tô lá, entendeu? Isso que é importante. Então, é assim, é uma luta, cara. E 2023 eu já tô pensando o que eu vou mandar, porque, como eu tô falando, você pega um escritório grande, pô, os caras têm muito serviço, né? Então o cara lá sorteia o que vai mandar. Eu não tenho assim grande movimento para colocar. Então eu tenho que escolher ou é aquele, entendeu? E graças a Deus eu tenho escolhido certo. Então, esse ano, se Deus quiser, eu vou estar lá de novo. Eu costumo falar, assim, primeiro parabéns, né, por todas as participações, criações também e pioneirismo, né? Não foi só um, foi vários histórias de pioneirismo, né? E que, de certa forma, tinha um risco também envolvido, porque tudo era mato alto, né? Você foi lá com o facão e foi desbravando aí esse mundo. Então, parabéns mesmo, de verdade. Inclusive pelas premiações aí que são dos anos recentes, que já... 19, 20 e 21, né? Você falou. E 22 né? também. E 22 também, são 4 anos né? consecutivos. Coisa que eu nunca imaginei, te juro. Eu queria aparecer, mas eu tava assim, se eu aparecer 1, 2 anos, tá legal. 4 anos consecutivos. Eu até faço aqui um cruzamento, Luiz, porque eu acho que essa vontade, olhando de fora, tá? É mais um comentário meu, mas essa vontade sua também de gerar material, gerar conteúdo, gerar linhas educacionais, participar das associações, das premiações, talvez é uma chama muito forte que você tem lá atrás, né? Quando você teve dificuldade de estudar também esses temas, porque no começo do nosso bate-papo você falou, putz, eu queria estudar, mas não tinha nada. Né? E é pura verdade. Todos os cursos que eu montei, que eu ajudei a montar, eu não montei nada sozinho, eu ajudei a montar. Eu fiz com o maior amor do mundo, maior dedicação, porque eu me via naqueles alunos. Uma empatia gerada, né? De naqueles alunos atrás, tal. Eu me via naquilo lá. Eu sei o quanto é difícil você... Hoje é muito fácil estudar. Hoje você tem curso de tudo na internet. Na minha época não tinha livro, não tinha curso. Várias vezes, né, eu me deparei com situações assim. Um dos escritórios que queria me contratar para ser terceirizado lá em São Paulo, o diretor do escritório falou assim, me passe a relação de cursos de pós-graduação que você fez na área. Eu falei, eu não fiz nenhum. Eu só tenho pós-graduação em direito de empresa. Na época nem mestrado eu tinha. Mas como você não tem? Eu falei, não, eu não tenho. Mas eu tenho esse livro que eu editei, eu tenho isso. E aí desmonta. Porque assim, eu fiz o mais difícil. Eu repito, eu não sou melhor que ninguém. Mas eu tenho uma coisa que eu sei que eu tenho, que é esforço. Quando eu ponho um negócio na cabeça, cara, eu vou em frente até o fim. E quando eu me propus, eu falei, é isso que eu quero, eu não aceitaria de forma alguma não fazer menos do que eu fiz, compreende? É uma cobrança interna e uma gana de cada vez conhecer mais e estudar e obter informação. E
eu não conseguiria fazer diferente, entendeu? Porque isso é meu, entendeu? Não foi nada forçado, entendeu? Eu acho que teve um propósito muito forte, né? Condicionado ali às experiências que você teve e feliz dos alunos hoje que acabam consumindo os conteúdos que você gerou, seja por um livro, pelas aulas que você dá e, enfim, o que você conseguiu contribuir para a indústria. Você tem uma ideia, isso que você falou de aluno, as aulas de pós-graduação minha, todas as aulas, todas, eu sempre levava debaixo do braço um processo. Entendeu? Não era processo judicial, era processo minerário, era processo, sabe, coisa assim que o aluno nunca ia ver. Então eu sempre falava, olha, se alguém tiver curiosidade, aqui na hora do intervalo ou depois da aula a gente conversa. E quantas vezes eu dava aula e depois da aula eu ficava mais às vezes 2 horas explicando para 1 ou 2 alunos que tinham interesse. Isso é legal demais. Luiz, parabéns. Poxa, eu tô até sem palavras. Foi um aluno aqui, né? Fiz bastante perguntas aí. Eu só queria... Talvez até algumas bobas, desculpa. Não teve. Eu falo isso para os meus alunos de pós-graduação. Se a pergunta é importante para você, para mim ela também é, entendeu? Legal. Eu sempre falo isso, não tem pergunta boba. A pergunta ela tem que ser respondida com dedicação, porque a pergunta ela desencadeia um raciocínio. Sim, né? Sim. Uma coisa que eu queria falar nesse final aqui existem algumas associações que são importantes para o profissional. Então, por exemplo, em São Paulo, uma associação que eu faço parte, quase que desde o início, né? Eu fui convidado para ser fundador, não tive condição na época por falta de tempo, e entrei 1 ano depois, chama ABRAPS, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. Eu sou coordenador do GT Jurídico, do Grupo de Trabalho Jurídico da ABRAPS, eu que coordeno a parte jurídica da ABRAPS. Então, tem algumas associações que são importantes e que um recado que eu deixo para quem estiver assistindo é que sozinho é muito difícil. Se na época que eu comecei eu tivesse associações, grupos, facilitaria. Então, o profissional hoje, que ele vai querer trabalhar, seja em qualquer área, tenta fazer uma união, entrar numa associação, ter um apoio de outros colegas para poder não precisar cortar o mato sozinho, usando o exemplo que você deu. Exato, e tomar carregar o perigo ali de tomar uma picada de cobra, né? E... Carregar o piano com mais gente é menos sofrido, né? Menos sofrido, exato. Então. Mas eu concordo aí e assino embaixo. Luiz, se a gente fosse pensar aqui, eu faço essa pergunta aqui para todas as pessoas que vêm aqui, né? E se a gente for pensar em toda a sua trajetória como um todo, né? Desde do Luiz que estudava vários segmentos, né? Vários campos de conhecimentos, até o Luiz de hoje, que a gente está falando. A gente falou exclusivamente aqui do direito ambiental e minerário, mas a gente sabe que existem outros serviços também, né, dentro do guarda-chuva lá do escritório. Mas eu quero que você pense aqui, em um momento mais reflexivo, se você tivesse 100%, né, um número aí de 0 a 100, o que você colocaria exclusivamente para sorte, isoladamente sorte, né, o quanto que você alocaria para isso? E o quanto desses 0 a 100% você colocaria em resiliência, força de vontade, garra, né? E talvez até coragem, porque nem tudo era claro naquela época, né? Como que você dividiria? 1% sorte. Ou talvez menos. 50% a 60% força de vontade. Uns 30% resiliência e vontade de estudar. É basicamente isso. Força de vontade, estudando também, porque não adianta só você querer correr atrás e não ter base. Uma coisa que eu quero deixar também, principalmente para os jovens, estudem. É a única coisa que faz mudar a sua realidade. É estudar. Mas não adianta você estudar com superficialidade. Você tem que estudar para ter base. Uma casa, um prédio só fica de pé se tiver alicerce. Se você não tiver base, você não consegue. Você vai até um ponto e não consegue mais. Então você tem que estudar, você tem que ter base.
com base, com estudo sério, ninguém te segura. Palavras simbólicas e bela locação. Gostei. Né? Eu falo isso para os meus filhos, Álvaro. Eu falo para os dois. Eu tenho 2 meninos, um de 22 anos, um de 18, os 2 acadêmicos de direito. Olha só, cara. Eu falo para eles, estuda, tem que estudar. Se não tiver base, não vai para frente. Luiz, obrigado por ter vindo aqui. Eu só tenho uma última coisinha que eu queria abrir um espaço aqui, né? Se fica à vontade para agradecer qualquer familiar, parceiro de vocês, né? E talvez até contar um pouco do escritório aí, o que você está confortável em dividir com a gente. Eu quero dividir essa última fala em 2. A primeira é deixar assim um recado para que todos compartilhem um pouco do conhecimento que possuem com o próximo, sem esperar nada em troca. Porque dividir uma gota, né, uma gota apenas do conhecimento que você tem, já é o suficiente para mudar o mundo. Eu penso dessa forma. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa segunda parte que eu queria falar, o meu escritório eu tenho, como eu falei, é um escritório familiar, né? Eu tenho 2 alicerces dentro do escritório. Um se chama Flávia, que é a minha esposa, que está comigo desde que a gente se conheceu no 2º ano do direito. E devo muito a Flávia, muito. E a outra é a Tatiana. A Tatiana ela é minha sócia na ACDP, que é uma outra empresa, uma empresa de consultoria, né? Tá no mesmo endereço, mas são coisas diferentes. Então, a advocacia sou eu e a Flávia. E a consultoria, que é outro segmento, né, que é um segmento de cursos para empresas, né, de treinamentos para empresas, então a Tatiana é minha sócia. A Tatiana está comigo desde o ano 2000, né, na ACDP. Né, ela é publicitária. Então, a Tatiana é eu sempre falo que a Flávia é o braço direito, a Tatiana é o esquerdo. Né? São as duas que me ajudam a carregar o piano, literalmente. Né? Só que a Flávia na advocacia e a Tatiana nos cursos, treinamentos e consultorias. Porque a gente chama de consultoria, mas é treinamento, né? Para as empresas. Porque o treinamento que a gente diz é o seguinte: uma reunião com empresa eu já encaro como treinamento. Entendeu? Uma reunião de negócio que eu vá numa empresa, que eu vá passar o conhecimento para alguém ali, seja a diretoria ou seja os colaboradores, né, nível gerencial, enfim, eu já encaro isso como um treinamento, como uma consultoria que a gente está passando. Então, essas 2 pessoas eu tenho que agradecer por tudo, né? E tem várias pessoas. Se eu for agradecer individualmente, eu vou esquecer alguém. E aí eu vou ficar magoado e vou magoar alguém. Mas, assim, dos meus amigos, cara, graças a Deus, eu tenho bons amigos. E sabem, né? E gente que sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado. Tem alguns empresários aqui na cidade e na região que também me ajudaram muito. E eles sabem. Eu sou uma pessoa que eu agradeço. Eu não fico deixando para agradecer póstumamente, eu agradeço, entendeu? Eles sabem. Eu agradeço a todo mundo que me ajudou, todo mundo. E a você pelo convite mais uma vez, porque através dessa fala aqui, o meu pai vai saber o que eu faço. Não só seu pai, mas várias outras pessoas também, porque foi muito enriquecedor. Eu acho interessante porque o meu pai está com 78 anos. E ele não sabe o que eu faço. Até hoje ele tem dúvida do que eu faço. Ele não consegue entender o que você faz com o meio ambiente. Porque às vezes ele quer conversar com os amigos dele e não consegue explicar. Acho que agora ele vai entender. Qual que é o nome dele? Luiz Carlos Assete. E eu sou o Juninho, entendeu? Luiz Carlos Assete, né? Então agora você sabe o que o Juninho tá fazendo. Tá joia? Obrigado, Luiz. Mais uma vez, super enriquecedor. Eu acho que é isso que a gente quer defender aqui no nosso podcast, né? É agregar conteúdo, é agregar conhecimento, inclusive mostrar o trabalho das pessoas que nasceram aqui na região, né? Então, acho que você é um grande exemplo, né, disso. Desbravou um mundo, cara, que era inexplorado lá em 93. Hoje fica muito fácil falar, né? Vamos falar assim de direito ambiental. Mas, cara, teve um pioneirismo ali, uma coragem ímpar, né, nos anos 90.
Então, parabéns. Do meu lado aqui, cara, fiquei bem feliz aí do nosso podcast ter sido. Pessoal, vocês estiveram com o Luiz Carlos Assetti Júnior, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Tchau, tchau.